Está no ar o Lições da Bíblia, o nosso encontro semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E hoje vamos seguir em nossa jornada pelo estudo da profecia, percebendo os símbolos, as imagens, as alusões, especialmente concentrados no programa de hoje em duas histórias fortíssimas de juízo, o dilúvio e a destruição de Sodoma e Gomorra. É sobre isso e muito mais o Lições da Bíblia que está começando agora. A mesa já está posta aqui, os amigos já chegaram para a gente conversar com você sobre a Palavra de Deus. Nessa temporada estamos estudando sobre as profecias, em especial como interpretar as profecias, percebendo que elas são compostas a partir de imagens, de citações e de símbolos que vêm especialmente do Antigo Testamento. Então, para essa empreitada de olhar para a profecia dessa maneira, você sabe, nós temos aqui uma equipe especializada de colegas convidados que estão conosco nessa temporada e eu aproveito para apresentar para vocês aqueles que vocês já conhecem, né? Mas apresento mais uma vez. À minha direita, o pastor Gabriel, bem-vindo. Muito obrigado novamente. À minha esquerda, o pastor Werley, bem-vindo. Muito obrigado novamente. E à minha frente, o pastor Nastrini. Muito obrigado, amigo. Que aqueceu o nosso convite. Vamos usar essa palavra, né? Essa palavra, vamos explicar o que significa, né, Nastrini? Aqueceu é aceitar, né? Isso aí, e aceitei de bom grado estar com vocês. E a gente tem que usar as suas palavras mais assim, refinadas com você, porque você é um baluarte da língua portuguesa, né? Nastrini, ora pra gente, por favor, meu amigo. Amém. Grande Deus, agradecemos mais uma vez por estarmos aqui a fim de iniciar esse estudo tão relevante para a vida e para a caminhada cristã neste mundo. Amém. Ajuda-nos, iluminando-nos com Teu Santo Espírito, a fim de que possamos esboçar e também apresentar esse tema, para que todos que estarão nos ouvindo e assistindo sejam também beneficiados. Nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu amigo Nastrini, o título da lição dessa semana no nosso programa é Para Quem o Fim Tem Chegado. E essa expressão, ela aparece, né, no texto de 1 Coríntios, capítulo 10, versos 11 e 12, que é o texto base da nossa reflexão nessa semana. Esse texto paulino aqui, escrevendo aos Coríntios, tem uma parte que mexe um pouquinho, principalmente a parte final, mexe um pouquinho com aqueles que estão pensando na volta de Jesus. Por quê? Porque a época dele, quase 2000 anos atrás dos nossos dias, ele já tinha essa esperança escatológica de que o plano da salvação estava em andamento. Inclusive suas cartas são muito elas enfatizam muito isso. E daí, para ele, então, a escatologia, que era a volta de Cristo, já estaria se cumprindo também. Tanto é que nesse verso aqui, que os dois versos, 11 e 12, né, 1 Coríntios 10, que é o verso para memorizar do tema dessa semana, ele diz o seguinte: estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Então, aqui há um sentido de urgência nessa conclusiva de Paulo. Olha, o fim está muito próximo. E quando você vai lá a Tessalonicenses, você percebe que na primeira carta ele foi tão enfático nessa posição, que a escatologia estava para se cumprir, que ele disse: o Senhor descerá do céu com voz, com alarido de arcanjo, com a trombeta de Deus, os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós ficarmos vivos, seremos transformados, etc. Os irmãos pararam a vida. Simplesmente em Tessalônica, que foi a primeira carta do Novo Testamento, paulina, né? Aí por volta de 50 a 55 ela foi escrita.
Os irmãos não trabalhavam mais, não estudavam mais, os cristãos estavam só aguardando o fim ter chegado. Teve que escrever uma segunda Ele carta. teve que escrever a segunda carta. Irmãos, não é assim. Mas antes vai acontecer o mistério do filho da iniquidade, né? O homem da perdição. Depois, então, ele vai crescer, ele vai, né, se assentar no trono de Deus, querendo ser Deus. Quer dizer, ele falou daquela época da Idade Média, da Idade Obscura, né? Que viria ainda, mas no pensamento paulino, no coração dele, eu creio que quando ele diz aqui, para quem o fim dos tempos tem chegado, ele pensava mesmo que estava por se cumprir a escatologia final com a volta de Cristo. E sempre foi essa a postura dos servos de Deus ao longo da história, né? Você tem um panorama profético, mas você também tem uma tensão entre a urgência e o processo profético, né? Mas sempre o servo de Deus, ele deseja que seja nos seus dias. Isso. Né? Como você mencionou, Paulo disse, nós os que ficávamos vivos, né? Exato. Então ele esperava a volta de Jesus para os dias dele, embora ele soubesse, como ele explicou depois na segunda carta, que havia um processo ainda pela frente. Agora, Gabriel, aqui nesse verso ainda, eu quero acionar você nesse ponto, porque o pastor Nasrini destaca o aspecto da escatologia ou da urgência profética do apóstolo aqui, mas aqui também aparece a palavra exemplo, não é? Essas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo, e você estuda um pouco de grego, você gosta dessa língua, que é a língua bíblica, você sabe que essa palavra, ela é importante na teologia aqui, a palavra grega empregada e traduzida como exemplo, porque se refere a algo que representava simbolicamente uma realidade futura, né? Tipos, né? Isso, a palavra específica aí é a palavra típicos. É um advérbio grego, né, que é derivado da palavra tipo, que para nós, a nossa interpretação profética, é uma palavra muito cara, que nos permite entender as ligações do Antigo Testamento com aquilo que vemos nas profecias do Novo Testamento, então é fundamental. E toda a história de Israel, as experiências dele, elas, quando nós vamos ao Apocalipse, percebemos que muitas dessas experiências são revisitadas, pelo menos existem paralelos fortes que o povo de Deus presenciará e vivenciará no fim de todas as coisas, né? Então, nessa epístola, em 1 Coríntios capítulo 10, o apóstolo Paulo está historiando Israel e aplicando isso à igreja de Corinto e para nós, dizendo, olha, aquilo que aconteceu no passado, aconteceu como tipo, ou seja, como símbolo, como representação daquilo que vai acontecer no final. Então, preste atenção. Isso. Então, é exatamente isso que essa lição está fazendo esse trimestre inteiro. Está olhando para o passado e para as referências bíblicas do passado como representações daquilo que vai se cumprir em breve. Então, na lição dessa semana, por exemplo, 2 eventos estão em destaque aqui, que é o evento do dilúvio, e Jesus mesmo vai fazer essa equiparação entre os dias de Noé e os dias finais, e também a destruição de Sodoma e Gomorra. E Jesus faz a mesma equiparação, também como nos dias de Sodoma e Gomorra. Mas antes de entrarmos especificamente, Gabriel, nesse ponto, fala um pouquinho sobre essa ideia da ira de Deus manifestada no tempo final e a reação dos ímpios diante dessa manifestação poderosa de Deus. Pois bem, lá em Apocalipse, no capítulo 6, mais especificamente vou mencionar apenas o versículo 16, vou ler o 15 também. Nós lemos o seguinte: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? A Bíblia fala que Deus ele é amor, é misericórdia, é gracioso, mas existe um limite suportável para a rebeldia e os pecados humanos. Quando nós vamos lá para o Antigo Testamento, mais especificamente no profeta Naum, no capítulo 1, no versículo 3, nós temos um texto interessante. Naum capítulo 1, né? É isso. Capítulo 1, versículo 3, nós lemos: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocenta o culpado. Então o mal ele é praticado,
Deus ele oferta a graça, dá tempo de arrependimento e permite que todo ser humano manifeste o seu real caráter. Ele tem feito isso, inclusive, com Satanás e o mal ao longo da história. Mas existe um ponto em que Deus ele coloca um fim ao mal e não permite que o mal avance de forma desenfreada. Simplesmente um parênteses ainda em Naum, porque Naum é importante em relação ao ponto que você leu ali. Porque 150 anos antes, Jonas tinha ido a essa cidade, de Nínive, e dado a oportunidade da graça divina, embora ele não quisesse. Mas Deus foi gracioso com os ninivitas. Mas Deus mandou outro profeta para falar para Nínive depois. Sim. E já quando chegou o tempo de Naum, Nínive já não tinha mais solução. O que significa exatamente o ponto da lição. A misericórdia de Deus é abundante, é extravagante, ela é maravilhosa, mas ela tem um limite. E Nínive experimentou esse limite porque o arrependimento que eles tiveram no período de Jonas não continuou posteriormente. Eles não permaneceram depois de terem aceitado a mensagem divina e terem se arrependido. Deveria haver um crescimento na graça e na santificação. Que aceitar é uma coisa, né? Uma coisa, permanecer é outra. Eles não permaneceram. E assim, quando chega em Naum, então... Aí Deus chegou para trazer o juízo, né? O juízo. E isso também fica claro lá no profeta Sofonias, no capítulo 2, em que a exortação agora é direcionada aos filisteus. E olha o que é dito aqui. Na verdade, essa exortação também pode ser aplicada a Israel. Na Bíblia existe um subtítulo aqui que acaba restringindo, mas nós não podemos ficar limitados a isso, né? Mas olha o que é dito. Concentra-te e examina-te, ó nação que não tens pudor, antes que saia o decreto, pois o dia se vai como palha, antes que venha sobre ti o furor da ira do Senhor. Sim, antes que venha sobre ti o dia da ira do Senhor. Depois nós pulamos ali agora para um contexto em que o profeta está falando sobre Moabe e Amon. No capítulo 9, na segunda metade do versículo, nós lemos o seguinte, nesse contexto da ira de Deus sendo manifestada. Moabe será como Sodoma e os filhos de Amon como Gomorra. Então o furor da ira é um momento em que Deus chega para resolver a situação. É no verso 9, no verso 9, isso. Na segunda parte do verso 9, capítulo 2. Então, o que acontece? Chega um momento em que Deus ele vai extirpar o mal definitivamente. Depois, pulando rapidamente para finalizar ali no capítulo 3 de Sofonias, no versículo 8, nós lemos o seguinte: Esperai-me, pois, a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque a minha resolução é ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles fazer cair a minha maldição e todo o furor da minha ira, pois toda a terra será devorada pelo fogo do meu zelo. Então esse é um ponto importante. E agora, para finalizar definitivamente... Aqui fala ira e furor, né? E furor. E o furor, vamos dizer assim, é aquilo que nós encontramos lá no capítulo 14 de Apocalipse, na terceira mensagem angélica. No versículo 10 do capítulo 14, nós lemos o seguinte: também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos na presença do Cordeiro. Esse é o furor. É uma ira sem misericórdia, que uma justiça sem misericórdia. A ira e a fúria são palavras sinônimas, porém com aspectos diferentes. A ira se refere mais a um estado, e o furor, uma atitude. Então, a ira é o estado de completa insatisfação com uma realidade. E o furor é a manifestação física dessa insatisfação. Já é a ação. É a ação contra o mal. Né? Muito bem, muito bem. Bom, vamos seguir. Werley, Jesus comparou os dias de Noé, que foram dias de plena depravação, que chegaram... e causou a ira de Deus chegar no limite máximo, né? Com os dias finais que antecedem a sua volta. Né? Se nós olharmos a grosso modo a descrição que existe no tempo do dilúvio, os dias que precederam a destruição, a descrição, eles tinham uma vida comum, cotidiana. Algumas coisas que são mencionadas, inclusive, são boas. Comer, casar, dar-se em casamento, são coisas cotidianas. Mas eles centralizaram a vida neles mesmos. E outras descrições são tidas como de imoralidade, violência. As pessoas faziam o que vinha à mente. Eles eram realmente violentos, matavam
e centralizavam neles mesmos. Esse é um dos fatores. Como Gabriel mencionou, chegou a um certo ponto que Deus teve que parar aquele processo de autodestruição. Caso contrário, não restariam justos. O ser humano se autodestruiria e a promessa não se cumpriria. O Messias não nasceria se os seres humanos se autodestruíssem. Não teria motivo para ele Não vir. teria motivo. Então Deus colocou um basta. Okay? É interessante que o dilúvio é descrito pelos teólogos como uma reversão do processo criativo de Deus. Havia o caos, Deus então gera ordem, organiza e traz o processo da criação. No dilúvio foi o inverso, no entanto que a terra ficou basicamente sem forma e vazia novamente. Desordem. É a descriação. A descriação, com exceção daqueles que foram preservados dentro da Arca do Concerto ali, né? Aquele concerto que Deus fez para preservar a humanidade, que não sei se eu digo felizmente ou infelizmente, felizmente porque 8 pessoas foram preservadas, infelizmente porque a maioria da raça humana, pelo menos os que não aceitaram, nós sabemos que muitos morreram ali no período de 120 anos, que Moisés, como instrumento de Deus, estendeu a graça de Deus como pregação, certo? Por quê? Porque o propósito de Deus, ao pregar para os antediluvianos, era o mesmo da pregação de Nínive, é o mesmo do tempo do fim. Veja, aqui nós vemos um elemento interessante. Amós 3,7 diz que Deus não fará sem avisar através dos seus servos, os profetas. Não era um profeta naquele momento. Foi um profeta que pregou, olha, vai vir uma destruição. Deus está cheio, está pleno dos pecados do ser humano. Então ele veio para visitar, como Gabriel mencionou, né, o momento do acerto de contas. Veja, ao anúncio do dilúvio vai acontecer. Por que Deus então não destruiu logo imediatamente depois do primeiro anúncio? Porque ele queria que as pessoas se salvassem. O amor dele não faz nada sem antes revelar. Avisar. E ele não tem prazer na morte do ímpio, mas ele quer que o ímpio se converta dos seus maus caminhos e viva. Uma coisa interessante ao lidarmos, veja, o que dá a Deus a autoridade para julgar? É o fato dele ser o Criador. Então o dilúvio ele está intimamente ligado à criação, à doutrina da criação e ao poder de Deus como Criador. Ele não teria autoridade ética e moral nenhuma para julgar e para destruir se ele não fosse o autor da vida. E por que é que ele fez? Às vezes eu fico imaginando quão difícil é para um pai ter que chegar a um certo momento de não é punir o filho dessa forma, e Deus teve que fazê-lo. Não teria outra forma. Se houvesse outra forma, Deus teria feito. Se houvesse outra forma, agora olhando escatologicamente, na volta de Cristo, Deus não destruiria o ímpio. Ele vai ter que destruir por quê? Porque rejeitaram a única solução. Então esse é o paralelo. Eles não entraram na arca porque rejeitaram. E aqueles que se perderão no tempo do fim é porque rejeitaram a única solução. Exatamente. É bom saber que nosso Deus é gracioso, é maravilhoso, que nos dá uma oportunidade sempre para arrependimento, mas temos que cuidar para que a porta da graça e da misericórdia não se feche. Nós vamos agora para um rápido intervalo, não sai daí, o programa volta já já. Olha, nós já voltamos agora no segundo bloco para conversar sobre esse tema tão importante, tão instigante da palavra de Deus, que são as profecias. Falando em profecias, eu queria oferecer para você um presente, né? Que é a revista Céu ou Inferno. Você quer ir para o céu, não quer? Não quer ir para o inferno, né? Então, Jesus tem o caminho, Ele é o caminho para isso, né? Nesse grande embate entre Cristo e Satanás, nós conhecemos a graça divina que nos livra da condenação. E eu escrevi essa revista para explicar o plano da salvação de forma muito simples, de forma muito reduzida, naturalmente, mas do coração e a partir da palavra de Deus. Entre os vários temas que são abordados aqui, nós encontramos o processo bíblico da salvação, que didaticamente se divide entre justificação, santificação e glorificação. Então, esses 3 elementos do processo mais amplo da salvação são explicados aqui à luz das Escrituras. Eu queria que você tivesse a oportunidade de conhecer essa temática, se aprofundar nela e perceber como isso está disponível para você por meio da influência do Espírito Santo,
e, sobretudo, pelo sacrifício que Jesus fez para nos salvar. Então, você quer receber a revista? Faz o seguinte, manda agora o WhatsApp para esse número aí que está aparecendo na sua tela, 98244-4449. Você vai preencher um cadastro bem rapidinho e nós vamos enviar sem custo nenhum essa revista para você, que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida e a sua família. Bom, vamos continuar conversando. Pastor Nastrinho, no bloco anterior estávamos falando sobre o dilúvio, a história de Noé, que Jesus faz um paralelo com a condição do mundo no tempo do fim, né? Há um ponto aqui que as pessoas hoje, os céticos principalmente, eles argumentam, essas profecias são falsas, do que vai acontecer no tempo do fim, semelhante ao que aconteceu na época do dilúvio. E Jesus vai voltar. Por quê? Porque isso já faz quase 2000 anos e esse evento não se cumpriu. E dentro desse ceticismo, que era também a mesma questão na humanidade pré-diluviana, né? Esse ceticismo de não crer naquilo que Noé estava pregando, existe algo que nos chama a atenção. Lá Pedro vai dizer que essas pessoas dizem, porque o mundo está desde quando foi formado da mesma maneira. Tudo acontece, há guerras, há fomes, não é? Há maldade, há também imoralidade. Então como é que isso é sinal da volta de Cristo? Se os antediluvianos estavam assim, e Jesus falou que no fim seria assim, seriam pegos de surpresa, né? Mas isso já faz 2000 anos e não acontece, então isso daí é falso. Então nós temos que ter aqui 2 pontos. O primeiro ponto é, sim, eles estão certos que as coisas sempre acontecem, porém não da mesma intensidade. Porque no tempo do fim as coisas se tornariam mais intensas e mais frequentes, quanto aos sinais. Então, quando Jesus fala lá em Mateus 24:8, isso é o princípio das dores, ele está usando dores de parto. Que é progressivo. Então, até a mulher dar à luz a sua criança, ela tem as contrações e a bateria das contrações, elas vão ficando mais frequentes, o espaço diminui entre a bateria das contrações e as dores vão ficando mais intensas. Então Jesus quis se referir a isso, não vai ser igualzinho lá, porém no tempo do fim, como o princípio das dores, dores de parto, até o Filho de Deus chegar com a sua luz a este mundo, eles seriam mais trágicos e mais intensos e mais frequentes, é o que nós temos visto, né? E o outro ponto, o segundo, é que antes também da primeira vinda de Cristo, eles achavam que não iria acontecer a profecia. E o que Deus fez? Deus, às vezes, através de teofanias, que era a aparição até mesmo da voz de Deus, ou de anjos que comunicavam esperança que aquilo iria acontecer, a vinda do Cordeiro, do Redentor, que foi profetizado, né? Ele também enviava os seus servos, os profetas, e hoje o que nós temos para manter essa esperança de que vai acontecer? Temos a Bíblia, a palavra de Deus e os sinais, que estão mais frequentes e mais intensos. Ainda em Noé, aqui em Gênesis 6, tem um ponto interessante. O verso 5 do capítulo 6 diz o seguinte: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado. O verbo ver aqui tem essa conotação não apenas de visão, mas de avaliação e de juízo. Deus viu aquelas coisas e o texto diz que essa maldade que se multiplicou e que a terra era continuamente má e era mal todo o desígnio do coração do homem. E o verso seguinte diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem da terra, isso lhe pesou no coração. E aí Deus decide destruir a terra e a humanidade nesse processo de descriação que foi mencionado. A palavra se arrepender aqui é a tradução de uma palavra hebraica, nahan, cujo significado, ou uma das acepções de sentido dessa palavra é cansar. A ideia aqui é que Deus estava cansado, a exemplo de um maratonista correndo atrás do ser humano e o ser humano correndo de Deus. Chegou um ponto que Deus se cansou
equivale isso dizer que a maldade do homem ficou tão elevada que a misericórdia de Deus se esgotou. E diz aqui que os pensamentos e ações deles eram continuamente maus. Não tinha influência do Espírito mais. É uma humanidade que havia pecado contra o Espírito Santo. E por isso a condenação deveria vir sobre elas. Mas eu quero destacar esse verbo arrepender, que Deus se arrependeu, no sentido de cansar. Por quê? Porque isso tem paralelo com o personagem Noé. A palavra Noé é um substantivo em hebraico que significa descanso. Veja que coisa curiosa. Deus estava cansado com a humanidade. Se cansou do pecado da humanidade. Mas ele precisava de descanso. Veja que o verso 8 diz, porém Noé. Veja que Noé, ele entra em oposição à descrição caótica da humanidade. Enquanto a humanidade inteira causou o cansaço de Deus em função do pecado que esgotou a sua misericórdia, havia um contraponto que causava descanso em Deus. Quando você vai para Gênesis 5, 28 ou 29, a explicação do nome Noé. Ele vai se chamar Noé porque ele nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos nessa terra que o Senhor amaldiçoou. Então, o ponto aqui é o seguinte, a misericórdia de Deus está se esgotando no mundo como se esgotou nos dias de Noé, certo? Deus está olhando para a humanidade hoje e está vendo a mesma maldade. Está vendo os desígnios e propósitos do coração do ser humano cada vez piores. Mas Deus está procurando na terra, procurando descanso. Gente em que Ele possa dizer, valeu a pena criar o ser humano, pelo menos por esse. E Ele procura o remanescente, por meio do qual Ele pretende reconstruir a humanidade, como Ele fez com Noé. Então, Noé foi a esperança de Deus no mundo, de que, embora ele fosse destruir, haveria uma semente com a qual ele poderia plantar um novo mundo aqui. E é isso que Deus espera do seu povo, da igreja, que nós sejamos o Noé dessa geração, que Deus possa descansar em nós. Lembra lá na criação, quando Deus terminou, Ele viu, e diz o texto que Ele viu que era muito bom. E o que aconteceu na sequência? Ele descansou no 7º dia. Do mesmo jeito, Deus precisa de um descanso, que nós sejamos esse descanso para Deus, né? Bom, vamos seguir aqui. Estamos na lição agora de terça-feira, Gomide. Vamos... não sei se você tem um ponto ainda sobre Noé. Eu tinha um ponto que eu gostaria de comentar, é que é interessante ver como Deus vai conduzindo a história de forma sábia, né? Ao longo da história, Deus ele vai colocando pontos finais no mal, impedindo que ele avance além daquilo que é possível e impedindo que esse mal faça com que seus propósitos sejam frustrados. E isso ele fez no dilúvio. Imagine se o mundo tivesse avançado nesse mal de forma desenfreada. Onde estaríamos hoje? Teríamos um mundo? Deus fez isso ao longo com Sodoma e Gomorra, foi um juízo mais restrito. E também Deus ele age refreando o mal de forma positiva com a própria vinda de Cristo. Chegou a plenitude dos tempos, as profecias estavam para se cumprir, o mundo estava fadigado, cansado, precisava de uma revelação de Deus e Cristo vem e traz novos princípios, revela o Pai e faz com que o mundo avance de uma nova maneira. E também tem um outro aspecto, o Noé, se nós formos observar o trabalho dele do ponto de vista estatístico, ele foi um pregador frustrado, né? Evangelista fracassado. Porque ele pregou 120 anos. E quantas pessoas atenderam? Isso é um exemplo para nós e até um conforto, de certa forma, porque nós fomos chamados para cumprir a missão e anunciar. Deus sabe onde estão os sinceros e o Espírito Santo tem trabalhado com essas pessoas. Só que a mensagem precisa chegar a essas pessoas. Se elas irão aceitar ou não, é claro que nós queremos, quando pregamos o Evangelho para alguém, que essa pessoa aceite a mensagem, mas isso é a responsabilidade dela para com Deus. Mas o nosso trabalho é anunciar a mensagem de salvação, pregar as 3 mensagens angélicas do Evangelho eterno para o mundo, de forma que Deus, que tem agido já com essas pessoas de forma personalizada, porque Ele conhece o passado, Ele conhece o presente, sabe da sinceridade, então ele conduz os eventos de modo a levar as pessoas ao conhecimento, ou revelar-se a elas de forma mais profunda. Há um ponto aqui,
rapidamente, que tem algumas culturas que também falam de um desastre por águas. Há um famoso épico chamado Épico de Gilgamesh. E nesse épico de Gilgamesh, alguns dizem Gilgamesh também, eles falam que o mundo também terminou com água, mas dali saiu um embrião para formar a raça. Isso está em várias culturas. Em várias culturas. Inclusive na cultura indígena brasileira. Exatamente. Então, Aqui no Brasil tem o mito de Tamandaré, isso. que é exatamente o Noé daqui. Então, o que acontece? Que eu quero dizer com isso? Que isso daí destrói a autenticidade do dilúvio bíblico para aqueles que são céticos e ateus. Eles, então, se apegam a isso para destruir a verdade. Deveria ser o contrário, sabe por quê? Dilúvio, né? Porque se em todas as civilizações antigas existe uma história de um dilúvio, isso para mim é uma evidência clara de que de fato esse evento aconteceu. Passou de uma cultura para outra, exato, é o fato. E o segundo ponto é o seguinte, não foi só Noé que se salvou. O livro Patriarcas e Profetas diz que muitos acreditaram. Pregou 120 anos. Tá? Só que alguns morreram antes do dilúvio, salvos, crendo. Né? E outros apostataram. Aceitaram, mas apostataram. Mas a ideia de que ele pregou 120 anos. Os homens viviam muitos anos. Então, é muito possível que gente muito importante, lá dos inícios do mundo, tenha ouvido essa pregação e acreditado nela e morrido nessa fé. Sim. Como nós temos pregado como igreja adventista há 180 anos. Quantas pessoas ouviram essa mensagem e já estão no pó, descansando, aguardando essa esperança se concretizar? Eu sepultei meu pai. Ele morreu nessa fé. E eu tenho certeza, no meu coração, né, tenho esperança e fé de que ele vai ressurgir. E muitos outros que morreram na fé do terceiro anjo. Né? Eu acredito que o povo no tempo do fim, com a volta de Jesus, acredito não, isso é claro, nós vamos ser uma grande minoria no mundo. Então, proporcionalmente ou estatisticamente, talvez a semelhança dos 8 que se salvaram aqui. Porventura achará o Filho do Homem fé sobre a terra? Exatamente. Quando nós vamos para Apocalipse 20, a quantidade dos que estão fora da cidade é muito maior. Como a areia do mar. Exatamente. Meu amigo Erle, vamos lá entrar a história de Sodoma. Assim como Jesus usou paralelos de histórias, não é? Para comparar a situação moral do mundo, a situação imersa em pecado, né? Pedro também usou. Pedro usa Sodoma e Gomorra, as cidades daquela planície fértil, para descrever a condição moral das pessoas. Eles também viviam comumente como nos dias de Noé, não é? Mas algumas coisas são interessantes. Eles viviam de acordo com os desejos depravados da própria carne, o orgulho, abundância de comida, abundância de ociosidade. Ou seja, mente desocupada, oficina de Satanás, não é? E outra coisa que é mencionada, eles não ajudavam o próximo, eles ignoravam as necessidades do próximo, que acaba sendo um mandamento bíblico, ao ponto de a Bíblia expressar: quem dá ao pobre, empresta para Deus que pagará com juros. Então, isso era ignorado. Uma outra coisa que a gente vê paralelo e que é mencionado, né, até usado como sinônimo sodomismo, é a condição da confusão sexual das pessoas dos dias de hoje e daquela época. Agora, o que é interessante é que o pronunciamento da destruição das cidades, ela vem no contexto também do pronunciamento da promessa. Quando Deus vem ali, no capítulo 18 de Gênesis, ele vem primeiro para anunciar que Abraão teria um filho, que chegou o tempo do cumprimento da promessa daquele que um dia geraria a semente da libertação. Logo em seguida, ele começa a discutir sobre a destruição da cidade. Os anjos descem para a planície e o mensageiro celestial fica ali com Abraão, e então começa aquela barganha, né? Olha, o Senhor vai destruir se tiver 50, depois vai descendo o número. Deus fala, basicamente o que Deus queria dizer é: se houver um justo, eu não destruo. E Deus retira, não é? Os que eram justos naquela época. Veja, o que isso nos indica? Como Gabriel já mencionou, há um momento em que Deus enche a taça da sua misericórdia e a ira transborda. Por que é que Deus tem que destruir? Até nós, às vezes, olhamos na situação de alguns crimes, algumas coisas aberrantes que acontecem, a gente fica pensando assim, não, realmente precisa dar
Não basta, não tem como. E isso reflete o tempo do fim. Nós realmente, eu creio que às vezes temos um evangelho muito relapso. Nós costumamos dizer que Deus é amor e Deus é amor. A sua graça é longânima e é, mas chega a um certo ponto que precisa haver um acerto de contas. Como foi nos dias de Noé, foi nos dias de Sodoma e Gomorra. E é uma referência direta de Jesus comparando a vinda do Filho do Homem com os dias de Noé e Pedro comparando a vinda do Filho do Homem com os dias da destruição das cidades da planície, Sodoma e Gomorra. Aqui na pergunta 4 de terça-feira, eu creio que nós deveríamos dar uma abertura somente para uma explicação, que quando se lê Judas, verso 7, diz assim sobre Sodoma e Gomorra, que o Erle estava explanando: como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregado à prostituição, como aqueles seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Bom, isso dá a entender, numa leitura superficial, que elas estão queimando até hoje. E não estão. Um fogo que não se apaga. Porém, é muito bom aqueles que estão nos ouvindo fazerem um paralelo com 2 Pedro, capítulo 2, verso 6. Lá em 2 Pedro, capítulo 2, verso 6, diz assim: e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo e a quantos venham a viver impiamente. Então, o fogo é eterno na sua consequência, não na sua duração. Queima enquanto há combustível. Né? Para elas não há mais perdão, não há mais remissão e não há mais esperança, mesmo quando Cristo voltar. Isso é muito importante porque o que aconteceu lá é exemplo do que vai acontecer depois. Ou seja, do mesmo jeito que Deus destruiu dessa forma, com um fogo que aniquilou completamente essas cidades, Ele vai destruir o mundo no final, não sobrando nem raiz nem ramos, como diz o profeta Malaquias. Os pecados de Sodoma e Gomorra, vocês enumeraram muito bem, eles sempre existiram na sociedade depois do pecado. O problema de Sodoma e Gomorra é que esses pecados eram institucionalizados. Eles eram aplaudidos como bons. Por exemplo, perversão sexual e confusão entre sexos sempre houve na humanidade depois do pecado. Mas em Sodoma isso era lei, vamos chamar assim, isso era coisa boa, isso era coisa aplaudida. E eu lamento dizer que a nossa sociedade ocidental contemporânea faz a mesma coisa. Os pecados sempre existiram, mas hoje eles se tornaram institucionalizados, eles se tornaram legalizados, eles se tornaram quase impositivos para a sociedade. Então, quando a sociedade chega nesse ponto, o limite está sendo ultrapassado. E por isso nós podemos aguardar para breve a volta de Jesus. Nós vamos fazer um breve intervalo, o Lições da Bíblia volta já já. Já estamos de volta agora para o último bloco do programa Lições da Bíblia de hoje. Você já fez a sua assinatura da lição da Escola Sabatina, você já adquiriu a sua lição. A lição é uma bênção, é o maná de Deus que desce quentinho para nutrir e abençoar a sua vida. Então, não fique sem sua lição, não fique sem o nosso guia de estudos. Acompanhe o nosso programa já com a lição na mão. Já pensou que coisa bacana? A gente está aqui falando, aqui terça-feira, e você está aí com a sua lição de terça-feira, quarta-feira, acompanhando aqui, vendo de onde os nossos amigos eruditos aqui tiram esses insights que eles trazem. Muita coisa vem daqui. Você tem essa oportunidade também de conhecer a Deus e de estudar teologia, porque eu sempre falo aqui, o Lições da Bíblia é estudo profundo da Palavra de Deus. É profundo por quê? Porque vem da Bíblia e vem da lição que sistematiza o ensino da Bíblia. Então, não perca tempo, assine a sua lição, vá a cpb.com.br. Bom, vamos continuar conversando, Nastrini, na realidade, Gabriel, né? Chamando você, mas é o Gabriel. Deus é o juiz de toda a terra. E essa história de Abraão, do encontro de Abraão com Deus e os anjos antes da destruição de Sodoma e Gomorra, ela é muito bonita, né? Porque nós vemos aí Abraão espelhando o caráter de Deus num processo de oração e de intercessão, né?
É interessante, eu gosto dessa história porque ela revela para mim, me mostra um aspecto importante da forma como Deus tem conduzido o seu julgamento, né? Por quê? Deus ele faz tudo de forma transparente, de forma clara. E imagine só, Abraão está ali, em breve presenciaria um feito extraordinário, fogo descendo do céu, algo que mudaria o curso ou traria uma nova realidade para a região na qual ele estava vivendo. E ele era um santo, uma pessoa fiel a Deus. E Amós diz que certamente o Senhor não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. E Deus, de forma clara, então, transparente, falou: Abraão, eu farei isso. E ainda por cima, Deus, obviamente, sabia quais eram as pessoas justas que estavam ali em Sodoma. Mas ele permitiu, de forma transparente, novamente, que Abraão o questionasse. Mas, Senhor, o Senhor vai destruir o justo, mas o justo com o ímpio também? O Senhor não é assim. Eu sei que o Senhor é um Deus gracioso. Então, Abraão, aí nós entramos naquela história que até parece um pouco estranha. Abraão questionando Deus, Deus sendo paciente e revelando: não, e se for tantos? Até que Abraão entende qual era a real situação. E por isso também nós vemos que Deus, ele, por saber estar lidando com seres racionais, dotados de liberdade de escolha, ele precisa agir de forma claramente justa. Ele não age somente com os seres humanos aqui na Terra, que tem uma perspectiva limitada do grande conflito, mas também com os seres de todo o universo. Tudo o que ele faz claramente para que não reste nenhum fio de dúvida. É bom lembrar que Sodoma e Gomorra tinha tido uma oportunidade. A presença de Ló em Sodoma já era uma oportunidade, embora o desfecho da história de Ló tenha sido trágico com a sua família. Ló era um emissário divino de alguma maneira ali. Mais do que isso, Sodoma e Gomorra e as cidades da planície haviam sofrido um juízo divino também por meio das nações mesopotâmicas que haviam invadido. Gênesis 14 menciona isso. E houve um grande desastre bélico ali. Eles levaram todo mundo cativo, eles perderam tudo. A cidade já ia desaparecer ali, se não fosse pela intervenção de Abraão, que foi lá e fez guerra para libertar Ló e todos os habitantes, recuperando todos os bens dali. Então, um juízo já havia sido enviado e a graça de Deus já havia sido manifestada ali. Mesmo assim, Sodoma e Gomorra não aproveitaram a oportunidade. Eles recrudesceram no mal e no pecado até que esse pecado chegou no ponto que chegou. Abraão, como você mencionou, espelhando o amor de Deus, vai interceder por aquela cidade. Por quê? Porque ele já tinha lutado por ela antes. Veja, ele já tinha lutado e ele foi tão generoso que ele não ficou com bem nenhum daquela cidade, podendo ter ficado com tudo. Porque ele que foi que reconquistou tudo de volta. Mas ele amava aquelas pessoas. Ele queria salvá-las. Como nós devemos amar a humanidade e pregar o evangelho para elas e interceder por elas. Mas chega um ponto que a fúria de Deus se manifesta por conta do pecado. É bom lembrar, e concluo aqui minha parte, que a fúria divina, a ira divina, é um ato estranho de Deus, mas ela se manifesta em proteção ao seu caráter e aos filhos de Deus. Porque se Deus não manifestar a sua ira contra o pecado e a maldade, o pecado e a maldade destrói os filhos de Deus. Então Deus manifesta protegendo o seu caráter e o seu povo. Talvez seja algo até um tanto estranho, mas eu acho que a ira de Deus e a execução de um juízo, ela também é um ato de misericórdia em relação ao pecador. Correto? Em relação ao pecador. Correto. Porque o pecador também é, de certa forma, uma vítima do pecado. Sem dúvida, isso é muito importante. Mas no contexto final, Apocalipse menciona isso, né? Isso. A igreja é retratada ali como uma donzela que está sendo perseguida por um monstro terrível. E a descrição profética é de que aquele monstro vai destruí-la. Ela não tem para onde correr. Ou seja, o mal prevalece. Se Deus não intervém para ferir o monstro, a igreja, a mulher, ela morre. Então, trocando em miúdos, é o seguinte: se Deus não intervir com juízo, com as pragas que virão cair sobre o mundo, sobre a condenação que virá fortemente, e as pessoas podem esperar que isso vai acontecer em breve,
o que vai acontecer com o povo de Deus? Ele vai ser exterminado. Sim. Então Deus defende o seu povo, como um pai defende um filho que está sendo vítima de uma violência ou poderá ser vítima de uma violência. Há um ponto aqui, no meio da página de quarta-feira, que chama a minha atenção. Quando Deus chega ali, logicamente é Jesus Cristo que foi ali, né? Representando a divindade. E ele foi com 2 anjos também. E então Jesus fica com Abraão, e Abraão faz esses questionamentos que o Gabriel mencionou e que você também comentou, e ele envia os 2 anjos lá para Sodoma e Gomorra para instarem com Ló, não é? E tirarem Ló, a esposa e as filhas de lá. Por que Jesus, no caso aqui, ficou com Abraão, não é? E os anjos é que foram lá antes da destruição final de Sodoma e Gomorra? Porque isso daí tem um paralelo com Apocalipse 18, verso 4, que vai ser o alto clamor do povo remanescente, revestido da chuva serôdia, e agora vai proclamar o clamor da meia-noite para a Babilônia final. Saiam dela, porque isso não é de Deus, é uma Babilônia mística, espiritual, que corrompeu o dia de Deus, trocando o sábado para o domingo, que se corrompeu com perversidades, imoralidades. Então, nós vamos ser esses anjos. E hoje também Deus está enviando anjos para advertir o mundo através dos sinais, né? Esta emissora é um anjo que Deus tem usado para esse propósito. Exatamente. Então, Jesus fica ali com Abraão, por quê? Porque no fim dos tempos, não é ele que vai vir. Ele vai usar o povo remanescente para ser esses anjos, para ir advertir o mundo revestido da chuva serôdia, com aquele poder do Espírito Santo, Amém. Antes do fechamento da porta da graça. Depois, então, Jesus vem. Por isso ele ficou ali com Abraão. E aí, Wesley, vamos falar sobre juízo na parte de quinta-feira? O título usado aqui é juízo pré-advento, né? Mas o termo ele se refere mais ao momento escatológico que precede a volta de Jesus. Agora, o evento em si, o processo desse evento seria mais propriamente dito como, ou usado o termo juízo investigativo. Veja, quando você vai julgar uma pessoa, primeiro, na mentalidade hebraica, o juízo nunca acontecia para condenação, ele acontecia para libertação. Porque quando vem a condenação é porque já não tem mais outra solução, ok? Por isso existiam as cidades de refúgio. A pessoa cometia um crime, ele teria uma logística ali para ele poder fugir e ser julgado o caso dele, para tentar se provar se ele era justo ou não era culpado daquele crime. Caso contrário, ele teria que pagar pelo próprio crime. Veja, o juízo que aparece aqui, em Daniel capítulo 7, é para aqueles que confessaram seus pecados e tiveram esses pecados transferidos para onde o Cordeiro de Deus está lidando com a problemática do pecado. Então, o foco do juízo, e nós tememos, porque quando a gente fala em juízo, a gente pensa em destruição, em condenação, em multa, ok? Mas esse não é o caso. Deus dá tempo para que nós confessemos o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e tenhamos tempo de ter o nosso caso, não é, tratado por Deus, para que seja retirada de nós a condenação. Nós somos pecadores. Romanos 6, 23 diz que nós temos que pagar o salário. Eu posso pagar o salário? Posso, só que eu não serei ressuscitado. Agora, Jesus me dá a oportunidade de retirar essa condenação, porque Ele pagou carregando sobre si, e agora Ele intercede por mim. Então, o processo do juízo investigativo é um processo tremendo de boas novas. Imagina, eu chego diante do Rei do Universo, o Criador, e eu tenho ao lado ali, não é, alguém que é humano, que carregou minhas dores, que conhece e que se propõe a ser o meu advogado, nunca tendo perdido nenhuma causa. É um momento de confiança. Por isso que Hebreus 4,16 diz o quê? Ide com confiança ao trono da graça, para receber misericórdia em tempo oportuno. Então nós, como povo de Deus, nós precisamos entender que o juízo é para confiança. Nós temos que ir com confiança. Não confiança naquilo que eu posso fazer, nas minhas obras,
mas entrar no santuário com as mãos cheias das obras do Cordeiro de Deus, o meu substituto. Então veja, não é para condenação, o julgamento é para salvação. E a Bíblia destaca isso. Toda a raça humana vai ser julgada, cedo ou tarde. Só que existem duas diferenças. Aqueles que rejeitam serão julgados após a segunda vinda. Vai haver um processo de julgamento para eles, para poder... Não é? Deus vai colocar as coisas a pano limpo e vai dizer, olha, por que eles não puderam estar aqui? Mas por que esses podem estar? Porque Deus pagou o preço em Cristo, foi a propiciação perfeita. Está provido. E eu posso ser julgado por Deus e achado inocente. O juízo de Deus é a manifestação da sua graça, que avalia a nossa vida, o que nós fizemos com a nossa liberdade, porque Ele deseja que nós escolhamos a vida. Então hoje nós temos a oportunidade, diante do juízo de Deus que se processa no céu, de dizer sim para Jesus, não para o pecado, sim para a vida nova e eterna que Ele está oferecendo para nós gratuitamente. Quando Deus olhar para você, que Ele encontre um coração contrito e que aceita a sua mensagem. Esse convite de Deus está na Bíblia, se está na Bíblia é bom para você. Eu te espero na próxima semana, que Deus te abençoe muito, um forte abraço e até lá.